7h57 em Campos, voltamos ao vivo aqui pela Folha FM com o programa Folha no Ar. A Folha FM, que é uma emissora do grupo Folha da Manhã de comunicação, hoje com o Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Estamos com o Aloysio Abreu Barbosa e o Arnaldo Neto na bancada e conversando com a deputada eleita pelo PT de São João da Barra, Carla Machado. Carla Machado já comentou aqui no primeiro bloco sobre os assuntos aí pertinentes a São João da Barra, a Câmara, a sua saída do governo também, né? E essa virada de chave aí para ser deputada, enfim. Agora vamos seguir nesse campo realmente conversando sobre essa eleição 2022. Meu caro Arnaldo Neto, peço você a gentileza de abrir esse bloco. Carla, no bloco anterior você já citou nosso cenário regional, né? Nós perdemos 2 deputados nessa legislatura que ainda está em curso, o Gil e o João, perdemos para a pandemia. Na feijoada eu conversava sobre isso com você, sobre esse cenário regional. A região conseguiu novamente eleger esse nosso eixo aqui, Campos, São João, São Francisco. Reelegeu Bruno e Rodrigo, você vence a eleição, o Tiago Rangel, vereador aqui de Campos, também vence a eleição. Nós voltamos a fazer esses 4 nesse eixo, assim como o Jair se reelegeu de Itaperuna e o Chico também aqui de Macaé. Qual a sua leitura em relação à representatividade da região com esses nomes? Há divergências políticas históricas, como a Luiz pontuou no bloco anterior, sua com o Bruno, por exemplo, que são 2 com domicílio eleitoral em São João da Barra. Há alguma perspectiva de composição em pautas em defesa da região? Como vai ser esse diálogo institucional de deputados aqui da região, agora que a região conseguiu novamente essa representatividade de 4 nomes? Arnaldo, tudo que for bom para a região, eu acho que tem que ter união. Você vê a bancada do Nordeste, ela dá um show, né, no Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem que visar o bem comum, principalmente, né, na base da gente. É esse o trabalho. O Bruno, domicílio eleitoral, ele vota aqui, né? Porque nem verão passa mais aqui, há muito tempo, não é? Mas é da região. Na realidade, não vamos misturar as coisas, né? A gente vai fazer um trabalho na Alerj voltado para o que a região precisa, né? Nos posicionar diante das pautas apresentadas como uma cidadã fluminense, né? Como alguém que conseguiu se eleger com o voto de confiança das pessoas. Simples assim, sem problema nenhum. Tá? Eu acho que divergências vão continuar a ter, né? Eu acho que todos nós, né, pensamos de uma forma. Agora, a hora da eleição vai ser em 2024, daqui a 2 anos, né? 2024, aí a gente briga, né? Sai, aquela jogo da política, né? Mas cada um tem que respeitar o outro. Se foi a vontade popular, né, que nos colocou, nós temos que ter respeito para sermos respeitados. Eu tenho minhas divergências lá com os da UAIRE, eu tenho meus motivos, né? Porque muitas das vezes a questão política ia para um campo pessoal, né? De algumas questões que eu não aceito, porque eu faço a política com P maiúsculo, né? Mas a gente deixa para trás essas coisas, porque a gente tem que olhar para frente, né? Olhar para frente e fazer o que nos cabe, a nossa parte. Então, Desculpa, perdão, pode falar. Não, falei sem problema. Vamos estar lá unidos pelas pautas da região, com certeza. Carla, Arnaldo enumerou aí os 6 deputados eleitos no Norte e Noroeste, estaduais. No entanto, a federal, nós tivemos uma subrepresentação. O nosso Fluminense não tem nenhum deputado federal eleito.
né? Nem Clarissa, que nascida em Campos, mas que tinha domicílio no Rio, concorreu ao Senado e perdeu, né? Ficou em quarto lugar. E eles têm um só deputado federal eleito, que é o Murilo Gouveia, de Itaperuna, né? Do Noroeste. Cidade Polo, assim, tá para o Noroeste como o Campos está para o Norte, né? Cidade Polo. Mas queria também avançar nessa pergunta ao Senado e Governo do Estado. Fizesse uma análise desses três, né? Representação da região na Câmara Federal. No Senado, que eu já citei Clarissa, Romário, na divisão da esquerda, entre Molon e Siciliano, que juntos tiveram mais votos que ele e Romário. E da direita, entre Daniel Silveira e Clarissa, que juntos tiveram mais votos que ele e Romário, separados deram a reeleição ao Romário. E, por fim, a reeleição de Cláudio Castro em primeiro turno, e certamente cacifa alguém muito pouco conhecido, que ascendeu vereador do Rio de Janeiro, que ascendeu quase por acaso na chapa ali com o Itzel, numa eleição inesperada de 2018. O Itzel é cassado, ele assume, pacifica com a Alerj, que destruiu o Itzel, e agora se cacifa como um grande nome reeleito em primeiro turno. Como é que você viu essas três eleições? Com relação a deputado federal, a gente vai contar com deputados que a gente conhece, deputados amigos, como na realidade sempre foi também, sabe? Eu, aqui em São João da Barra, eu sempre busquei aí retribuir, né, em voto aqueles deputados que sempre ajudaram a gente. E continuou assim. O único que saiu um pouco dessa linha porque não teve oportunidade de assumir o mandato em 2018 foi Quacá. Eu ainda dei uma ajuda a ele, apesar de, em termos de obras, né, ele não ter trazido, mas ele vai nos ajudar, né, principalmente se o PT ganhar, já que ele é vice-presidente nacional do PT. O resto a gente divide aqui, né, inclusive partidos que não eram, né, de esquerda, mas que são políticos, detentores de mandato que ajudaram o município. Então, vamos continuar a trabalhar, assim, tentar essa parceria, não só para São João da Barra, como para outros municípios também, né? Aqui, principalmente, nossos da região. Com relação ao Senado, eu vou ser muito sincera, eu nunca contei muito com o senador, não, e nunca vi muito trabalho de senador para a nossa região, não, para o nosso interior, né? Eu acho que foi uma pena muito grande, porque se o André Siciliano tivesse, né, chance, tivesse entrado, ele seria um deputado municipalista que conhece a realidade toda aqui dos nossos municípios, até mesmo a Clarissa, né? E que poderiam nos ajudar mais. Romário, eu nunca pude contar com ele, mesmo já tendo trabalhado para ele. Espero que ele faça um bom mandato, né? E com relação a Cláudio Castro, já dei os parabéns aí, né? Eu discordo de muitas coisas, acho que ele tem que pensar no governo dele, né? Pegou o Estado aí numa condição financeira bem melhor, né? E é mesmo, eu acho que ele coloca aí que tem que fazer por todos os municípios, né, do Estado, e a gente vai lutar por isso, né? Dar os parabéns, que Deus abençoe, né, e que faça um ótimo governo. Foi a vontade da maioria e que assim seja, né? Carla, deixa eu voltar aqui ainda ao assunto do deputado estadual, e aí é só fazendo um exercício aqui de buscas pelos votos do João Peixoto, falecido João Peixoto. Você sempre teve muita ligação com ele, sempre ajudou ele aí também, politicamente em São João da Barra. Vocês estavam sempre, me lembro, sempre daqueles encontros, né, bacanas lá de almoço de verão que ele fazia, o aniversário dele, enfim. Eu tive fazendo umas contas aqui, porque também a família do João não lançou ninguém, não vi uma declaração assim tão explícita. Se tem, eu estou dizendo, só que eu não vi algum candidato, enfim. E ele, na última eleição, ele foi eleito com cerca de 23 mil votos. Desses 23 mil,
foram cerca de 13 mil votos em Campos e quase 2 mil em São João da Barra. Você falava até agora há pouco que da outra vez, e aí ele era vivo, você teve 11 mil votos em Campos, agora são 17.936 votos. É possível. 2014, isso. Mas ele também era candidato naquela época, né? Enfim, dá para dizer que você deu uma beliscada nesses votos, eleitores que ficaram órfãos aí do João Peixoto, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A gente pode até, né, ter tido voto dos eleitores de João, simpatizantes, né? Mas o que eu falo em termos de lideranças de João, elas foram cooptadas, né? Muitas, a grande parte foram cooptadas para outros candidatos. E a Jerusa, eu gosto muito de Jerusa, a gente se dá bem, eu acredito que ela tenha votado em mim. Mas eu tive os votos muito, muito espalhados, né? Arnaldo falou aí, foi em quantos porcentos aí? Quase todas as sessões em Campos. 85, né? 85 municípios. Campos. Em Campos foi 51,7% dos seus votos totais. Mas foi tudo muito espalhado, quase em todas as sessões eleitorais, foram poucas sessões que eu não tive voto. Então, a gente sabe que tem muita afinidade Campos e São João da Barra também, né? Eu morei em Campos até meus 20 anos, né? Campista tem São João da Barra também, o seu verão, vem finais de semana. Então, há uma integração muito grande. Campos, São Francisco, São João da Barra. Eu acho que teve muito voto, né, de simpatia, gente, né, reconhecimento aqui do nosso trabalho. Eu acho que esse foi o maior ganho meu na eleição. Eu não tive, como outros tiveram, não sei quantos vereadores, não sei quantas lideranças. Eu tive, foram muitos, né, companheiros, os pequenos, né, e pequenos assim que eu falo, sem uma representação maior, e que nos ajudaram muito, né? E principalmente a população em si, né? O cidadão campista, o cidadão, né, de São Francisco, né? Por uma questão mesmo de gostar da gente, de admirar nosso trabalho, e foi bacana. Carla, a gente falou no bloco, eu falei, aliás, da influência de Rodrigo na aliança com Elísio, né, que é um fato sabido por todos. Elísio não me preocupa, Luiz. Você coloca aí como uma grande preocupação. Não me preocupa enquanto adversário. Não, mas a pergunta minha não é nem Elísio, é só uma referência para falar de Rodrigo, não de Elísio. Elísio agora perde a Câmara também, né? Ele deixa de ser presidente. Não, mas a minha pergunta, desculpa, não é, eu só usei isso como ponto de referência para a pergunta em relação à presidência da Alerj. Porque Elísio é parceiro de Rodrigo, fez pergunta relativa à São João da Barra, mas agora eu quero fazer uma pergunta relativa à mesa diretora da Alerj, né? Você tem aí 3 candidatos que são muito falados para presidente da Alerj. Rodrigo, Canela e Jair Bittencourt, né? Os 3 são falados. Logicamente, você está já participando dessas articulações, deve estar ciente, pelo menos, dessas articulações. O fato de Rodrigo ser aliado de um dos seus principais opositores, em São João da Barra... Serginho também. Quem? Né? Doutor Serginho. Sim. Seria que a Canela teria uma coisa... Sair um pouco. No início, lá atrás, até em campanha, o Jair falou, eu gosto muito de Jair, né? Jair, Carlos, você vai se eleger, eu já preciso do seu voto para a Alerj. Eu digo, deixa eu me eleger primeiro. Esse Jair é sensacional. Mas, Luiz, eu ainda não entrei nesse campo aí de eleição, de mesa. Deixa eu fazer uma pergunta, Carla, só completar a pergunta. Você está se falando, quer dizer, tem Serginho também, tem nomes, mas eu acho que os que surgem com mais força são esses 3.
né? Enfim, Cláudio Castro não se manifestou. Ele não se manifestou. E nem parece que vai fazê-lo até pelo menos o final do ano. Como é que você se posiciona de antemão para a presidência da Alerj? Eu não me posiciono, porque eu ainda não parei nem para pensar nisso. Na realidade, eu saí de uma eleição, tem eleição agora de Lula, a gente tem que conversar com o partido, é muita coisa. Hoje o foco aí é a eleição de Lula, eu também estava resolvendo uns outros problemas, agora estou entrando com mais força aí nessa reta final, e eu acho que as coisas vão começar a acontecer de fato depois disso, né? Depois do resultado aí do dia 30. Falando no nome do Rodrigo Bacelar como possível candidato a presidente da Alerj, o Rodrigo é secretário de governo de Castro e tem uma influência grande na política campista, Carla. E você como política, acompanha também aqui esses movimentos da política de Campos. E aqui tem uma eleição da mesa que está ainda se arrastando desde fevereiro, chegou a vencer o Marquinhos Bacelar, foi anulada essa eleição, o governo está tendo dificuldade de composição para virar esse resultado. Um dos personagens é Fred Machado, que é seu irmão, você já fez campanha para o Fred anteriormente, sobretudo a primeira campanha dele, de 2012, você não disputava a eleição, você veio para Campos, fez campanha forte. Como que você tem acompanhado esse movimento da Câmara de Campos em relação à eleição da mesa nessas forças de grupos políticos, dos Garotinhos e dos Bacelar? Na realidade, Arnaldo, eu nunca me meti em eleição de mesa de Campos, nem em política de Campos, propriamente dita, a não ser ter ido para poder ajudar a Fred. Então, eu não sei como que acontece. Espero que chegue a um denominador comum, que briguem menos em favor da população de Campos. Só isso que eu desejo, porque o povo está sofrendo, essa brigaiada toda, e que possa estar construindo uma Campos melhor. Só isso. Aqui no Folha Anual, o vereador Franques chegou a citar que à época das composições da eleição de Campos e de São João da Barra, foi se especulado uma influência de voto sua com o Fred, se os Garotinhos virassem o dele lá, para que Chico vencesse a eleição. Você chegou a ouvir essa declaração do Franques? O que você teria a falar sobre? Bom, você pergunta a ele se ele tem como provar isso, porque eu desconheço esse assunto. Tá certo? Se foi alguém com ele, porque eu nunca me conversei com ele a esse respeito, nem nunca tentei barganhar uma coisa por outra, Eu, na realidade, nunca me envolvi em eleição de mesa de Campos, nem mesmo quando o Fred assumiu a presidência, não teve nenhuma gestão minha naquilo, pouquíssimas vezes eu fui à Câmara de Campos, Eu não me envolvi com isso e não vou continuar a não me envolver. Carla, deixa eu terminar esse bloco, para partir para o Nacional. Deixa eu de novo, terminar com duas perguntas. Uma é em relação a Fred. Eu uma vez, acho que foi você mesmo que perguntou, e eu falei o seguinte: pergunta a ele. Não, você respondeu isso, Arnaldo, a Franques e... Não respondo por Fred. Não. Respondo por mim. Perfeito. Nesse sentido de Fred, eu não tenho ingerência e nunca tive. Não, perfeito. Só deixa eu completar a pergunta. Você já falou, certamente Fred já esteve aqui, eu vou ter a oportunidade de perguntar a ele. Ele esteve aqui várias vezes, mas é fato que você tem vários tipos de relação entre irmãos. Vários tipos. E eu posso testemunhar que a relação sua de Fred sempre foi uma relação muito próxima, de muita amizade. Eles sempre foram muito próximos, para além da política. E ele, pela primeira vez, apoiou alguém que não você na mesma eleição. Ele foi o Rodrigo, para deputado estadual. Você me desculpa, mas é a pergunta que eu tenho que fazer. E a segunda questão
que foi levantada aqui por telespectadores, e foi levantada nesse programa também por Luciano D'Angelo, que é petista histórico de Campos. Ele colocou que você se cacifa a partir do seu mandato conquistado na Alerj como possível candidata a prefeita em Campos em 2022. Quem disse foi o Luciano D'Angelo, nesse programa aqui, terça-feira. E essa pergunta é feita aqui, agora nesse programa, no streaming, pelos ouvintes. Maurício Batista, que pergunta: tem algum projeto para candidato a prefeito em Campos? E o Gustavo Crespo Potência, que coloca: bom dia, meus amigos. Nossa querida Campos tem agora 2 grandes terceiras vias, o nosso vereador, deputado estadual Thiago Rangel, e a deputada eleita Carla Machado. Então, faço as 2 perguntas aí. A primeira foi qual a pergunta exatamente? A pergunta como você reage ao fato do seu irmão ter apoiado um adversário seu para deputado estadual? Bom, cada um tem um livre-arbítrio. Ele preferiu apoiar outro, né? Então, não sem problema algum. Com relação à segunda pergunta, foi se eu tenho pretensão, né? O Luciano foi meu professor na Cândido Mendes, eu gosto muito dele. Durante a campanha eu ouvi muito isso, de eu ser candidata a prefeita em Campos. Muito. E eu até agradeço o carinho das pessoas, a confiança. Agora é um outro projeto, eu vou entrar nesse de deputada, entendeu? E eu pretendo trabalhar e corresponder. Eu não tenho hoje mais maturidade para poder falar dessa água, não beberei, entendeu? Não serei. Política é uma coisa muito dinâmica. Hoje não faz parte dos meus planos. Agora, se amanhã, né, eu achar conveniente, de repente eu posso entrar numa disputa. Então, não existe sim, não. Isso vai depender muito aí, né, das situações. Eu agradeço a lembrança, né, das pessoas, esse apoio, esse carinho, sabe? Eu fui muito bem recebida, né, aqui. Eu também ouvi muito isso lá em São Francisco. Carla vem candidata a prefeito. Aqui em São João da Barra, eu tive, sabe, a compreensão do meu povo aqui, porque, afinal de contas, tinham, né, me dado mais uma eleição de prefeita, seriam para 4 anos, votaram em mim e entenderam depois meus motivos, a minha motivação para poder sair, era uma preocupação que eu tinha. Então, Aloysio, vamos deixar o tempo, né? O tempo é o senhor da razão. Eu nem assumi ainda, saí de uma campanha agora, sinceramente eu não tive nem tempo para avaliar voto, né, onde eu tive, onde eu não tive. Arnaldo sabe tudo, né? Eu aí do onde foi, como é que é. Eu não parei para ver ainda, né? Eu tenho outros projetos também pessoais, eu estou resolvendo algumas coisas e a gente vai trabalhar, vai tentar fazer o melhor, né? Vai tentar aí cumprir a nossa obrigação. Eleição daqui a 2 anos, vamos pensar um pouco lá na frente, né? Eleição da mesa, a gente vai ter, vamos ser diplomados, acho que é agora em dezembro, né? Nem sei, para você ter ideia, eu nem sei que a gente está nesse negócio de Lula. Eu sei que a posse é em fevereiro, dia 2 de fevereiro. Então, quer dizer, temos um tempo ainda, né? Vamos ouvir todos, a gente, né, eleição de mesa, diretora de Alerj, vamos ouvir partido, vamos ouvir as pessoas que têm pretensão, né? Então, eu sinceramente gostaria de te dar uma resposta, né? Porque você está me futucando, mas eu não tenho hoje as respostas que, de repente, vocês estão perguntando, porque a gente tem que pensar melhor para não falar besteira, né? Então, a gente vai fazer o trabalho com todo amor, com todo carinho, com toda determinação, buscar aí o que tiver, né, ao nosso alcance para trazer para a nossa região. A gente tem essa juventude bonita, inteligente, que precisa de mais oportunidade de trabalho. A gente vê aí as diferenças com as mulheres, a gente vê, né, tantos problemas. Temos aqui uma agricultura que precisa realmente de mais apoio. Essa ponte que parece que tem uma cabeça de burro enterrada,
Eu nunca vi disso, 30 anos. Tem umas pautas que são no governo federal, como o avanço do mar de Atafona, como também na questão dos nossos diques, né? Temos aí tanta gente ainda precisando de um programa melhor para que se tire da pobreza. A gente vê irmãos aí nas calçadas jogados, né? Pessoas dependentes químicos, né? Então a gente tem tanta coisa por fazer e sonhos para realizar. E eu falo sempre com as pessoas aqui, legislativo é diferente de executivo, né? A gente não tem a caneta na mão para mandar fazer. Então, a gente vai estar lá, né, pleiteando, né, sendo despachante. Temos que contar com o executivo para fazer, né, as ações, né? Eu torço aí para Lula, vocês sabem, né? Eu não sou, mas sempre gostei de Lula, sempre votei com Lula. Acho que Lula é o melhor para o país, né? Estou preocupada com essa campanha raivosa, agressiva, né? E a gente pede aí que as pessoas se respeitem, né? Precisa de mais fraternidade mesmo. Cada um pode escolher aquele que achar devido, e a gente vê brigas. Então, meu filho, eu ainda não tenho essas respostas. O que eu vou fazer é trabalhar. Se daqui a 2 anos eu achar conveniente ser candidata, se for da vontade da população, serei. Se eu não achar, não serei. O partido já falou até comigo lá, né? O PT, Carla, você podia ser candidata aí, você é a nossa candidata, tentando me animar, mas eu não vou falar nem que sim, nem que não. Eu falei que eu não ia ser mais candidata e não fui. Então, me serviu de lição, né? Então, vamos aguardar, vamos trabalhar, vamos cumprir aí com o nosso mandato da melhor forma. Me coloca, né, à disposição de todos, né, dentro da nossa limitação, para poder tá debatendo, dialogando, lutando por aquilo que for necessário para o crescimento e desenvolvimento da nossa região. Aqui meu microfone, 8h24. Carla, eu vou pedir licença você novamente, só para te fazer um rápido intervalo. Não, desde que a gente se conhece, eu já ouço falar essa coisa de Carla Machado podia ser candidata a prefeita, Carla Machado podia ser. Não é de hoje, né? Tem hora que engrossa um pouco o caldo aí. Naturalmente deve ser difícil resistir às moscas azuis que ficam aí. Oi! Antes de encerrar o bloco, para registrar que é verdade, essa conversa foi muito falada, tanto em 2016 quanto em 2020. Muito falada. Talvez nunca tenha mais força do que agora. Não é? 2016 foi muito falado, muita força. A Carla chegou a deixar a lacuna aberta. Uma entrevista que deu a mim na Folha da Manhã, antes da Folha FM, né? Sim, era tá certo. Desde 2016 isso é muito falado. Eu peço desculpa de eu não estar dando a resposta. Eu não estou saindo, não, porque eu não tenho nada pensado. Então, eu não vou aqui, né, ficar jogando conversa fora. Mas, Aloysio, se eu tiver pretensão, eu vou te chamar, tá? Vou falar, Aloysio, me ajuda aqui, me pensar comigo. E vou te dar notícia primeiro, tá bom? Arnaldo fica com ciúme. Arnaldo em São João da Barra. Boa. Muito Jorge, bom. você também, não fica com ciúme. Não, eu estou tranquilo, eu fico bem. Você estando aqui, gente, você passando a informação para o grupo, tá bom. Elas mudam toda hora, né? Então, de um jeito, daqui a pouco tá de outro. Então, política é uma coisa bem, né, bem dinâmica. Mas a gente pede aí que Jesus nos guie, né? E que a gente possa estar aí realmente fazendo um trabalho, né, no bem, que seja para ajudar o próximo, para ajudar a região. É isso que a gente pretende, sabe? Eu falo que é uma corrente de amor, e foi uma corrente de amor mesmo. Não fiz campanha falando mal de um, falando mal de outro.
fiz campanha aprendendo com as pessoas, ouvindo com essas pessoas, né, os problemas, e a gente percebeu nisso realmente as pessoas estão um pouco enjoadas, né, dessas brigas, dessas confusões mesmo. Espero que, né, isso melhore, tá? Que cada um faça o seu papel. Campos, por exemplo, foi a primeira cidade da América Latina a ter energia, né? Campos tem tudo, né, para deslanchar, né? Como São João da Barra também, né, que graças a Deus está nesse caminho de desenvolvimento. A gente vê São Francisco aí também, esses municípios aqui do Noroeste, dificuldade. A gente precisa tentar ajustar isso, e na hora de eleição, aí vamos embora. Perfeito. Eu estou a fim de confusão na minha vida, Aloysio. Eu acho que eu era mais interessante para ser entrevistada quando eu era mais rusguenta, sabe? Mais respondona. Eu estou tão light. Qualquer coisa, coloca a papagaia aí para falar então. Então, Carla, eu vou pedir licença só para a gente fazer esse intervalo rápido. E aí a gente quer falar sobre... Vamos até que horas, Cláudio? Vamos até 9, tá bom? 5 para as 9. Beleza, que oportunidade. Boa. É uma visita aí a todos os municípios, inclusive daqueles mais distantes, onde tem claro, evidente, a internet aí para você agradecer os seus votos, mas nós vamos virar a chave agora para a eleição de presidente. Próximo bloco. 1 minuto. A gente volta após o intervalo. Um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, de Unimed Campos, laboratórios Plínio Bacelar Vacina, e também com apoio de Green Energia. Quando se pensa em exames laboratoriais,